A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, anunciou hoje, no Dia dos Povos Indígenas, que a corte retomará o julgamento sobre a aplicação da tese do chamado marco temporal na demarcação de terras no país. Na primeira vez em que o Brasil celebra o Dia dos Povos Indígenas e não mais o Dia do Índio, como a data era conhecida até o ano passado, aconteceu o seminário sobre dignidade humana, no qual foi lançado o Fórum Nacional do Poder Judiciário para monitoramento e efetividade das demandas relacionadas aos povos originários. Este é um importante seminário que trata da dignidade humana na perspectiva da diversidade. A diversidade que é a riqueza do Brasil. Seminário esse realizado pelo Conselho Nacional de Justiça em parceria com a IFAM. E nesse retorno meu, a finalidade é a instalação do Fórum Nacional do Poder Judiciário para o monitoramento e efetividade das demandas relacionadas aos povos indígenas. A presidente do STF, Rosa Weber, também anunciou a data de retomada do julgamento do recurso extraordinário relativo ao marco temporal, após um pedido da ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, para 7 de junho. O marco temporal é uma tese que propõe que sejam reconhecidos aos povos indígenas somente as terras que estavam ocupadas por eles na data de promulgação da Constituição Federal, em 5 de outubro de 1988. Pois é, então, pela primeira vez, o Brasil celebra, neste 19 de abril, Dia dos Povos Indígenas, e não mais o Dia do Índio, como a data era conhecida até o ano passado. Há anos, defensores das causas indígenas já argumentavam que a data, que marca a luta dos povos originários pela sobrevivência desde a colonização do Brasil até os genocídios modernos, deveria ser chamada de Dia dos Povos Indígenas. Hoje não é dia do índio. Muita gente ainda acha que o dia 19 de abril é dia do índio. Mas nós, os povos indígenas, sabemos que isso é só uma reprodução dos estereótipos que caem sobre os povos indígenas. Até a deputada federal Joênia Wapichana já propôs um projeto de lei para alterar o nome para o Dia dos Povos Indígenas. O problema com esse nome e data é que ele relativiza toda a diversidade dos nossos povos a um só, e ainda usa termos pejorativos e estereotipados que recriminam a nossa identidade até hoje. E isso é reproduzido principalmente nas escolas. Por isso, não é dia de comemoração e fantasia, são tempos de reflexão e luta. E lembre-se, nossos povos vivem e existem há muito tempo antes da invasão, não só em uma data. Abril é o mês da resistência. Em homenagem a esta data, o filme Pará terá seu relançamento agora, dia 20 de abril. Um filme indígena que conta a história de Pará, uma menina guarani que encontra por acaso um milho guarani tradicional que nunca havia visto e, encantada com a beleza de suas sementes, começa a cultivá-lo. Pará. Pará? Pará é nome indígena? É sim. Será que os pessoal sabem que a gente somos da aldeia? Aí aconteceu uma coisa incrível. Mais alto. Mas eu não sei ler. Por que você não me ensinou a falar em Guarani? O filme foi regravado na aldeia Jaraguá, na zona norte da cidade de São Paulo. A vida é a terra, né? E lá não pensa assim, mas a gente pensa que a terra é sagrada para nós.
foi enterrado hoje em São Paulo o corpo de um dos maiores historiadores do Brasil, Boris Fausto. Ele morreu nesta terça-feira, aos 92 anos de idade. Boris deixa um legado por meio das análises e ensinamentos disponíveis nos mais de 30 livros publicados pelo escritor. Filho de imigrantes judeus, Boris Fausto nasceu em São Paulo no dia 8 de dezembro de 1930. Formou-se bacharel em Direito pela Universidade de São Paulo em 1953. Depois, em 1966, fez graduação em História pela mesma universidade, onde se tornou doutor em 1969. Ele também foi professor no Departamento de Ciência Política da USP e colunista semanal do jornal Folha de São Paulo, além de ter integrado a Academia Brasileira de Ciências. Boris é autor de mais de 30 livros, incluindo grandes sucessos literários, como O Brilho do Bronze e O Crime do Restaurante Chinês. O historiador tinha um olhar cuidadoso sobre os capítulos recentes da história do Brasil. O primeiro livro de Boris Fausto foi A Revolução de 1930, Historiografia e História, que propõe uma interpretação nova a respeito das classes sociais e das Forças Armadas no Brasil. O livro foi publicado pela primeira vez em 1969 e é considerado um clássico das ciências sociais brasileiras. Boris também escreveu o livro Crime Cotidiano, A Criminalidade em São Paulo. Os trabalhos sobre crime e criminalidade foram premiados pela American Sociological Association em 1999. Aqueles que o conheciam destacam que Boris era um homem gentil e cavalheiro e que sempre dizia acreditar que o Brasil tem jeito. E em instantes, Fox News vai pagar quantia milionária à empresa fabricante de urnas eletrônicas nos Estados Unidos. Polônia celebra aniversário do levante do gueto de Varsóvia. O RB Notícias volta daqui a pouquinho com essas e outras informações. Até já.